Oi, gente, eu sou a Clarice e hoje eu vou comentar um pouco sobre alguns tópicos dos Estados Unidos no século XIX, depois aí então eles terem se tornado uma nação independente. A Revolução Americana ela foi uma revolução promovida pelas três colônias para se tornarem independentes da Inglaterra. E vai ter uma aula específica só sobre acontecimentos e tudo mais sobre a Revolução Americana, então não tem muito por que eu ficar falando aqui. O que eu vou falar hoje são alguns tópicos mesmo durante o século XIX e aí depois dos Estados Unidos se consolidarem como uma nação independente. Essa independência ela só vai ser reconhecida pela Inglaterra, que era da onde as três colônias eram colônias, né, pelo Tratado de Paris em 1783. Então, os Estados Unidos, sendo uma nação independente, vão querer expandir os seus territórios e eles vão realizar então a Marcha para o Oeste. Essa Marcha para o Oeste ela vai garantir o controle sobre uma extensa faixa de terra que se estendia da região dos Montes Apalaches ao rio Mississippi. Aqui nesse mapa a gente consegue ver essa região, além de outras que também vão posteriormente vir a serem dos Estados Unidos também. Só que essa região, particularmente, foi uma região que durante a colonização foi impedida pelas autoridades inglesas de serem ocupadas pelos colonos por medo de conflitos com as nações indígenas. Só que com a independência dos Estados Unidos, esses conflitos vão acabar acontecendo de qualquer jeito. E além disso, a expansão ela vai ocorrer de dois jeitos: por meio de compra, né, de outros lugares e por meio de guerra. Antes de falar sobre isso, eu queria voltar nessa questão dos indígenas para explicar um pouco como foi esse processo de expansão para eles. Eles foram muito prejudicados, por exemplo, por meio da lei de remoção dos indígenas, que vai obrigar povos indígenas a se mudarem de onde eles já estavam, o que vai levar à chamada Trilha das Lágrimas, que vai causar a morte de milhares de indígenas durante essa marcha, né, forçada para uma nova reserva que tinha sido estabelecida pelo governo, onde os índios poderiam ficar. Só que muitos índios já vão morrer logo nessa travessia. E tudo isso, a expansão, esses ataques aos índios, essa vontade de expandir, pegar territórios do México, comprar outros territórios, esses ataques contra os índios porque os americanos é que tinham que estar ali, tudo isso foi justificado por uma doutrina chamada Destino Manifesto. Essa doutrina ela tinha ideais que surgiram em 1845, que afirmavam que os Estados Unidos eles eram uma nação predestinada por Deus para ocupar todos aqueles territórios e levar uma certa civilização aos povos selvagens, aos índios, nativos dali. Só que não foi isso que aconteceu, não teve, né, civilização nenhuma. Então era basicamente isso, como se fosse um direito divino atribuído aos Estados Unidos de que eles deveriam ocupar todos aqueles territórios, que eles tinham o direito de ocupar todos esses territórios. Então, já tendo voltado a essa questão dos indígenas, né, e também dessa declaração desse Destino Manifesto, eu posso pular já para um ano depois, onde foi quando aconteceu a Guerra Mexicana-Americana. Só que antes disso, anos atrás, aconteceu uma revolução lá no Texas, que foi uma revolução liderada por colonos americanos insatisfeitos com a administração mexicana no Texas. Então eles vão se rebelar, eles vão declarar uma independência, e os Estados Unidos, que já vinha, né, com interesses em conquistar novos territórios, conseguir novos territórios, viu ainda mais uma vantagem com essa independência de poder anexar o Texas. Então isso vai levar os Estados Unidos e o México, essas duas nações, a uma guerra. Essa guerra ela vai ter como vitoriosos os Estados Unidos, que então vão receber um vasto território do México, que vai ser o perdedor, autenticado isso pela assinatura do Tratado Guadalupe Hidalgo, que vai reconhecer então essa vitória dos Estados Unidos e esse prêmio desse vasto território então que vai ser dado pelo México. E além disso, da guerra, que é mais uma maneira de expansão que os Estados Unidos tiveram, também tiveram as compras, como por exemplo da Louisiana, Flórida, entre outros, que a gente consegue também ver aqui nesse mapa, tudo escrito aqui também, cada situação de compra, guerra e tudo mais. Então, com todos esses territórios novos e tudo mais, o presidente da época, Abraham Lincoln, ele, para incentivar a ocupação desses novos territórios, né, vai assinar a Lei do Povoamento, que foi o Homestead Act. Essa lei se baseava em vender lotes de terra no oeste por mais barato, desde que os compradores se comprometessem a ficar em seu território por pelo menos 5 anos e cultivassem a terra. Assim, então, ocupando esses novos territórios, contribuindo para a economia, né? Eles teriam ali que cultivar na terra e tudo mais,
Isso tudo inserido nesse contexto de expansão, vai entrar em pauta a expansão do trabalho escravo nos novos territórios conquistados pelos Estados Unidos. Já vinha correndo no mundo, né, um debate sobre a questão da escravidão e tudo mais, e os Estados Unidos eles vão então também entrar em um debate interno quanto a essa questão, o que vai levar à Guerra da Secessão. Secessão é a mesma coisa que separação, então foi a separação de quem? Do Sul e do Norte dos Estados Unidos, porque basicamente o Sul ele era a favor dessa expansão da escravidão nos novos territórios conquistados e o Norte ele não era. Então o Sul ele quis se separar, os estados sulistas eles quiseram se separar e tudo isso gerou um debate na nação, um debate político, um debate com diversos conflitos, um debate que deixou muitas pessoas mortas e no estopim, né, quando os sulistas então decidiram se separar, anunciaram a sua separação, eles foram reprimidos, as tropas dos Estados Unidos elas lutaram para a reintegração dos sulistas e isso vai acabar acontecendo e além disso o Sul vai sair como um perdedor, digamos assim, porque eles vão também ser obrigados a aceitar a abolição da escravatura em todo o território americano. Então, nem sul, nem norte, ninguém vai praticar a escravidão. E bom, gente, para finalizar e não deixar de citar nada, eu E bom, gente, só para finalizar, com essas duas características, atitudes, enfim, tomadas pelos Estados Unidos, em que eu não inseri em nenhum contexto, mas que são de contextos diferentes, a doutrina Monroe, ela é lá do começo para 1820 e pouquinho, com James Monroe, e o Big Stick já vai ser lá na frente, 1900 e pouquinho, início dos anos 1900, mas é só para não deixar de citar mesmo, mas são em contextos totalmente diferentes, presidentes diferentes que adotaram essas políticas e tudo mais. A doutrina Monroe, ela previu o impedimento da invasão dos países americanos por europeus, ou seja, se lá no começo, quando os Estados Unidos ainda estavam pouco, né, independentes, assim, estavam começando a sua expansão e tudo mais e tal, nenhum país europeu podia chegar e invadir os Estados Unidos, querer colonizar alguma coisa, não podia, então essa foi a doutrina Monroe, e o Big Stick, mais lá na frente, foi uma política que defendia o direito dos Estados Unidos de intervir nas nações americanas, caso algum país tomasse ações nocivas aos interesses americanos. Então foram atitudes, assim, mais diplomáticas mesmo, para resolver questões diplomáticas, não foi algo tão interno e tudo mais, basicamente para isso. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado uma aula curta, né? Não muito longa, até porque não é muita coisa para citar, são coisas mais específicas mesmo que aconteceram durante esse século XIX aí para os Estados Unidos, essa independência deles e tudo mais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.